Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu tô de volta pra fazer aqui um comentário breve sobre todos os livros que eu li nesse primeiro trimestre de 2024, pois ele já passou. Gente, beleza, não vamos falar o tempo passando rápido. Enfim, tô aqui hoje pra comentar com vocês sobre esses livros e eu resolvi fazer em formato de ranking, então eu vou ranquear todas essas leituras. Se eu não me engano, eu somei 21 livros lidos agora no primeiro trimestre, a gente vai contando aí, eu acho que deu 21. E antes de começar a falar sobre os livros, é claro, eu vou te pedir pra deixar o curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do canal. Aproveita, já se inscreve, ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as atualizações, me segue também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, canal de novidades do Telegram, tudo fica aqui na descrição. E aproveita também e vai lá conhecer o meu apoio coletivo através do Catarse, porque apoiando meu trabalho você recebe várias recompensas em troca. O link sempre fica aqui na descrição e você vai ser muito bem-vindo e muito bem-vinda se quiser entrar com a gente nesse grupinho aí que é só amor. Bom, sem ficar me enrolando muito, vamos começar aqui esse ranking que eu decidi fazer não por nota. Eu acho, gente, que esse negócio de dar nota, pra mim, às vezes não funciona muito bem. Porque, assim, tem livro, deixa eu explicar assim a minha linha de raciocínio pra você entender do que eu tô falando. Tem livro que eu leio e eu percebo que, olha, não é uma obra-prima, não é o melhor livro já escrito, não é assim, sabe, não vai ganhar um prêmio nem nada do tipo. Porém, foi um livro que eu li e eu gostei muito, entendeu? Eu fiquei muito entretida, eu me conectei com os personagens, eu gostei da mensagem da história, eu me conectei com tudo, sabe? Então eu fico muito dividida, tipo assim, com relação à nota. Que nota que eu dou pra esse livro, entendeu? Tipo assim, eu daria 5 estrelas pela minha reação, as minhas impressões, o que eu fui sentindo com a história. Porém, em termos de mais técnicos, assim, sabe? Coisa de escrita, coisa de, não sei, desenvolvimento e tal, às vezes não é, assim, aquela maravilha, sabe? E aí eu dou 5 estrelas, mesmo sabendo que não é isso. Então eu fico meio confusa, confesso. Muitas vezes, na maioria dos casos, quem ganha é o coração. Então, assim, o meu sentimento com relação ao livro é o que determina o que eu vou, né, dizer com relação àquele livro, qual vai ser a minha nota. Mas, no geral, eu acho que dar 1, 2, 3, 4, 5 estrelas não é o suficiente pra sintetizar o que eu pensei, qual é a minha impressão dessas histórias. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei categorias das minhas leituras. A primeira categoria, que é a mais baixa, né? A gente vai fazer esse ranking, assim, crescente, né? A primeira categoria é, não precisava ter lido. Tipo assim, não me agregou em nada, não foi aquela leitura maravilhosa. Sabe assim, se eu não tivesse lido, não teria mudado nada na minha vida. Então, esse é o, assim, o mais baixo, né? A minha categoria mais baixa. A segunda é gostei, mas esperava mais. Aquele livro que foi legal, mas que não chegou a ser nada demais, entendeu? Podia ser um pouquinho melhor, então esperava um pouquinho mais. O terceiro, né? A terceira categoria é um bom livro. É um livro que é bom, assim, gostei da história, gostei das temáticas, gostei dos personagens, gostei da construção, mas talvez ali, né, pudesse ser um pouco melhor, sabe? Se tivesse uma coisinha ou outra acrescentada ou uma coisinha ou outra retirada, talvez seria ali um livro, né, que eu colocaria num patamar mais elevado. A quarta categoria é o fiquei obcecada. E aqui a gente separa os meninos dos rapazes. O que eu quero dizer com isso, né? Aqui a gente vai separar, tipo assim, o livro que eu fiquei obcecada, que eu amei, que eu daria 5 estrelas, mas que é um livro que é aquilo que eu falei mais cedo, né? Assim, se você for ver tecnicamente com relação à escrita e coisa e tal, não chegaria em 5 estrelas. Mas eu fiquei obcecada, então eu daria 5 estrelas porque essa foi a minha sensação ao ler esse livro, entendeu? E a quinta categoria aí que eu selecionei foi o é uma obra-prima. Considero esse livro aqui incrível, impecável, todo mundo que lê vai amar, se não amar tá tudo errado com o mundo, entendeu? Então essa é a minha lógica pra fazer esse ranking aqui junto com vocês. E é claro que eu vou começar no mais baixo aí, porque eu falei que vai ser uma ordem crescente. Então a gente vai começar falando agora sobre os livros que eu não precisava ter lido, porque não teriam mudado nada na minha vida. E eu vou começar falando de um que, na verdade, assim, eu finalizei ele em janeiro, porque eu comecei a ler ele lá em dezembro, e daí eu abandonei. Aí eu comentei no Instagram que eu tinha abandonado, e aí várias pessoas me incentivaram a continuar pra eu ter ali o plot do final, né, que parece que tinha um plot twist, uma reviravolta muito grande no final. Aí eu resolvi voltar pra esse livro em janeiro. Faltava 50 páginas pra acabar o livro, gente. Aí eu voltei pro livro lá em janeiro, terminei a história, e eu concluí que eu não precisava ter lido, porque até a reviravolta, assim, não foi grande coisa, que é o Depois das Brasas. Eu tô lendo aqui, gente, porque eu preciso olhar no meu computador, tá? Então eu vou olhar pro lado por causa disso. A Depois das Brasas. Eu já comentei aqui no vídeo de lidos de janeiro, eu acho que esse foi um livro que, sabe, foi nada demais, assim, tem uma premissa interessante. Até a primeira metade do livro eu tava intrigada pela história, porque é a história que, assim, tem um grupo de amigos, na verdade são 2 casais que são vizinhos. Tem uma intriga e outra ali, né, entre um cara de um casal e a mulher do outro casal, mas enfim, eles têm seus filhos e tal, e cumprem a política da boa vizinhança, porque os 2 caras são muito amigos. Só que a gente vai ver que já na primeira noite, na segunda noite, assim, que a história começa a ser narrada, vai ter um incêndio muito grande na casa de um desses casais, e um desses caras vai acordar e sair do incêndio, né, ele vai conseguir se salvar. E daí ele volta pra dentro da casa pra tentar salvar a esposa dele, e ele puxa ela pra fora. Só que quando ele tá com ela lá fora, ele vai perceber que quem ele salvou não foi a esposa dele, mas foi a esposa do outro cara, que é a mulher de quem ele não gosta muito. E daí a gente vai ver, né, o drama surgir a partir disso, né, dessa perda
muito grande, das mortes que aconteceram, etc. E a gente vai ver também surgir ali, né, a questão do desenvolvimento desse casal que superou, na verdade, sim, que vai precisar superar tudo isso e que um entende o que o outro tá passando. Então, assim, é uma premissa interessante. Eu fiquei curiosa, a primeira metade do livro tava interessante, mas sabe assim, foi um livro que foi, com o passar da escrita, foi ficando cada vez mais desinteressante, mais romance jovem, sabe? Parecia um romance jovem, assim, não parecia que eram adultos mesmo em alguns momentos da história. Então eu acabei ficando desanimada, sabe, com a história. E até a reviravolta que todo mundo me prometeu não entregou tanto assim. Então, por mim, assim, não foi nada que, sabe, me agradou, não me agradou, no geral. Não precisava ter lido. Outro livro que eu não precisava ter lido e é que eu sinto muito em dizer, porque é de uma autora que, né, eu tinha gostado de todos os livros dela até esse, é O Amor por Engano, da Lynn Painter. Eu já comentei em algum vlog aqui do canal. Quando eu li esse livro, eu fiz um vlog, né, de leitura sobre ele, porque foi um livro, inclusive, que uma apoiadora minha escolheu pra eu ler. E confesso que, gente, não foi nada do que eu tava esperando. Foi o primeiro livro que a autora escreveu, pelo que eu pesquisei, né? Esse foi o primeiro livro que ela escreveu de fato. E é um romance adulto, né? Então a gente tem personagens que estão nos seus quase 30 anos, 20 e poucos, 30 anos. E temos uma história que, gente, traz uma protagonista insuportável. Eu não, sabe, eu não me afeiçoei a essa personagem. Eu vi que existiu... Na verdade, assim, pra mim, a impressão que eu tive é que são várias construções dentro dessa história, não só com relação aos protagonistas, mas também com relação ao que vai acontecendo dentro da trama, que me remeteram muito às histórias, sei lá, dos anos 2010, sabe? Aqueles romances que hoje em dia a gente lê e vê que existem coisinhas que não são tão legais assim, sabe? Então eu fiquei com essa impressão. Eu não sei exatamente quando esse livro foi escrito, mas eu percebi muito essa pegada lá de 2010. Eu não sei se a autora escreveu naquela época. Foi o primeiro livro que ela escreveu, então provavelmente talvez tenha sido, não sei. Mas essa é uma personagem que me lembra muito os personagens da Sophie Kinsella. E a Sophie Kinsella não funciona muito bem pra mim. Não, assim, já tentei ler vários livros dela. Só um, eu acho, deu certo, né? Foi um que eu gostei, mais ou menos, mas no geral, assim, os livros dela não funcionam pra mim. E essa aqui é uma personagem que é meio nessa pegada de personagem da Sophie Kinsella, sabe? Que é uma adulta que tem, às vezes, atitudes de uma pessoa que você acha que é adolescente. Os outros livros da Lynn Painter eu gostei muito, né? Foram livros que ela escreveu depois desse primeiro, né? Então são mais recentes e também são personagens que são mais jovens. Eu não sou uma leitora muito dos livros jovens. Eu leio bem poucos e são poucos que me agradam. Os dessa autora me agradam. A gente tem histórias que são divertidas, que são gostosas de ler, que são fofinhas e personagens que agem de acordo com a sua idade, sabe? Então, por mais que algumas personagens dela possam fazer uma cagada ou outra, o que não lembro de ver muito acontecendo, mas assim, por mais que aconteça, você tem a prerrogativa de que são jovens, ainda estão aprendendo sobre a vida, ainda estão descobrindo como lidar com seus sentimentos, sabe, como agir em determinadas situações. E eu vi isso num livro adulto, no caso. E isso não me agradou. Então, não gostei. Não foi um livro que me agradou. E esse aqui também acho que eu não precisava ter lido. Por mais que tenha sido um livro que eu li bastante rápido, né? Que eu fiquei... enfim, eu li rápido, né? Fiquei entretida, mas foi um livro que não me agradou. Trouxe ali um sentimento meio agridoce no final da leitura. Agora a gente vai para a categoria gostei, mas esperava mais. Foi um livro bom. Um livro que eu recomendo, que eu acho que você pode ler, que pode ser que te agrade, mas que, de minha impressão, de minha experiência, poderia ser um pouquinho melhor. E eu vou começar falando dele, né, uma das fantasias aí mais comentadas do último ano, Quarta Asa. Já falei sobre ele com um vídeo exclusivo aqui no canal, tem uma parte sem spoiler, uma parte com spoiler, se você quiser você pode ir lá conferir a minha impressão sobre tudo dessa história. O link vai estar aqui embaixo, enfim, vou tentar deixar em algum lugar aqui desse vídeo, se não no card, aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse livro, eu tava com expectativas, mas eu também já tava preparada pro caso de não gostar tanto assim. E foi um livro que pra mim foi ok, assim, no sentido de que foi um livro que eu fiquei presa na história, eu fiquei entretida pelo que vinha acontecendo, né? Eu fiquei curiosa pra saber como que seria a construção desse mundo, como que seria o desfecho dessa história. Então, assim, fiquei presa por certos aspectos da história. Por outro lado, é uma história que vai desenvolver aí vários elementos, né? Que a gente que já leu outros livros de fantasia, mais especificamente de romantasia, a gente já viu esses elementos em outros livros. Então, é um livro que ele tenta inovar, mas ele não traz, assim, uma grande inovação. É um livro que, em certos aspectos, ele é até bem superficial, sabe? Tipo, a autora explica algumas coisas com relação a essa construção de mundo, mas fica muito na superficialidade. Sinto também que as personagens não são também, assim, muito, sabe, profundas. Então, assim, é um livro que pode servir como um bom entretenimento, né? Na verdade, pra mim ele foi um bom entretenimento, porque eu fiquei presa na história, gostei, né, da experiência de leitura. Mas em termos de um livro bem escrito, eu acho que não posso dizer isso sobre essa história. Eu acho que esse é um livro que vai funcionar muito pra galera que já procura, né, esses elementos, já procura fantasia com romance, já procura, não sei, assim, que muita gente, quando vai pra fantasia, espera uma construção de mundo muito elaborada, como, né, livros de alta fantasia, sei lá, os do Tolkien, mais ou menos, ou do George Martin, que são livros que têm uma construção de mundo muito bem detalhada. Tem gente que não quer isso, que não espera isso, que só quer realmente uma coisa ali que, né, dá pra você entender e que você vai ficar presa na história e vai gostar de um romance, então
eu acho que são pra diferentes públicos, né? Acho que sim, tem muita gente que vai gostar de Quarta Asa. Eu achei um livro ok, não achei nem bom nem ruim. Esperava que fosse melhor pelo hype todo, né? Mas enfim, foi um livro que poderia ser muito melhor. Achei um livro ok, no geral. Então, por isso que ele tá aqui nessa categoria. Outro que eu coloquei nessa categoria é o A Influencer, que é um suspense que eu dei 3,5 estrelas, eu acho, quando eu fiz a leitura conjunta com a galera do Catarse. Foi um livro que a gente leu, né, em um dos meses lá do apoio coletivo, acho que de fevereiro. E foi um livro que eu li muito rápido. Eu fiquei muito intrigada com a história, muito presa, assim, porque é um livro que ele vai desenvolver uma temática muito atual e que, assim, todo mundo, eu acho, de certa forma, tá correndo, né, não correndo perigo, nem correndo risco, mas assim, pode ser que aconteça com qualquer um, né? É um livro que vai falar sobre uma mulher que é uma influencer de maternidade e a gente tem a história sendo narrada em diferentes perspectivas e tal, mas no geral, assim, o frigir dos ovos, a gente tem uma história dessa mulher que tá sendo perseguida por uma stalker e a gente tenta entender por que essa stalker tá stalkeando essa mulher. Ao mesmo tempo que a gente vai descobrindo por trás do perfil dessa mulher, sabe? Ela é uma mulher muito conhecida dentro do nicho da maternidade, né? Então, assim, ela é uma figura pública de alto alcance, muitas pessoas conhecem ela e ela virou uma referência no assunto. Só que por trás, né, de todas as postagens que ela faz e tudo aquilo que ela fala, existe uma verdade, né, uma realidade, assim, uma vida, né, cotidiana que não é mostrada pro público, né? Então, é um livro que traz várias críticas, assim, sobre essa condição que a gente vive hoje em dia, né? De conviver com as redes sociais e conviver com uma parcela da vida das pessoas, que é a parcela que essas pessoas decidem compartilhar. Ou que, às vezes, elas inventam pra compartilhar. Então é um livro que desenvolve várias temáticas, assim, que são muito interessantes e o que eu mais gostei foi, de fato, todas as críticas e assuntos que a gente tem pra discutir dentro desse livro. Por outro lado, o suspense como um todo, né, porque é um livro de suspense, ele é um suspense que ele pra mim é fraco, ele é bem superficial, as motivações não me agradaram, sabe, a motivação da pessoa que tava ali stalkeando a protagonista não me convenceram. Então é um livro que, se por um lado eu gostei de alguns aspectos, por outro eu não curti tanto assim, sabe? Então é um livro que eu acho que poderia ser melhor. Se tivesse tido um refinamento ali com relação ao suspense, eu daria 5 estrelas pra esse livro facilmente, porque ele é uma leitura muito fluida, tem críticas muito interessantes, mas a parte do suspense ali eu acho que faltou um pouco a desejar. Então eu acho que por conta disso ele vai ficar aqui, né, nessa categoria de que poderia melhorar. Agora eu vou falar de Ladeira Abaixo, da Aimee Oliveira. Foi o livro que eu escolhi ler em conjunto com a galera do Esquilo, quando eu fui convidada pra mediar uma leitura coletiva lá na Maratona Lendo Mulheres, no finalzinho de março. Foi o último livro que eu li em março, literalmente, assim, que eu concluí em março, né? E aqui a gente tem um livro que vai contar a história de uma jovem, né, uma menina ali com seus 19 anos, que ela tá lidando com muita coisa na vida dela, no sentido de que ela dá conta do trabalho, ela dá conta da faculdade, ela precisa trabalhar pra pagar a faculdade, com isso ela acaba ficando muito cansada, ela dorme pouco, ela tem um rendimento não muito bom na faculdade. É o convívio, eu acho assim, né, que é a rotina, na verdade, de 98% dos brasileiros, não mais. Enfim, a maioria das pessoas, né, que precisam trabalhar pra pagar o estudo, estudam pra poder melhorar de vida e ter um trabalho melhor, aquela coisa, né, que a gente já sabe. Junto a isso, ela também tá cuidando da avó dela, que tá com princípio de Alzheimer e tá com vários sintomas e tal, então ela tá se dividindo, né, entre diferentes tarefas, ela não tá dando conta de conseguir equilibrar tudo, e ela vai acabar se reconectando, né, com o seu ex-melhor amigo de infância. A gente vai entender ali mais pra frente por que eles se separaram, eles não mantêm mais contato, mas eles vão se reconectar e ele vai passar a ajudar ela nessa tarefa de cuidar da avó, porque ele próprio cresceu com essa figura de avó na vida dele, já que ele cresceu junto com ela. Então a gente vai ver, né, o Gregório, que é esse ex-melhor amigo dela, fazendo parte aí dessa rotina, e eles vão também se aproximando com o passar da leitura, porque a gente sabe que vai surgir dali um romance também. Então ele é um livro que vai trazer algumas temáticas muito sensíveis. Tem essa questão do Alzheimer também, que é trabalhada de uma forma muito sensível, muito delicada. A gente tem muito também da parte de como é uma doença que afeta não somente quem tá, né, com a doença, não afeta só a avó, por exemplo, né, afeta também quem tá em volta, os familiares, que vão vendo aquela pessoa se transformar em uma outra pessoa, sabe? Às vezes em uma estranha, porque não se lembra de ninguém. Então é muito triste e eu senti que a Aimee Oliveira trabalhou isso de uma forma bem leve, assim, sabe? Ao mesmo tempo que traz essa realidade que pra muitos não é conhecida pra muitas pessoas, né? E a gente tem também ali, né, essa coisa da rotina da personagem, que é também desenvolvida na história e que até certo ponto ali, né, mais pro final do livro, tava sendo trabalhado de uma forma bem legal, porém foi nesse finalzinho aí do livro que não me agradou tanto assim. Eu acho que trouxe algumas coisas que trabalharam, né, algumas coisas foram trabalhadas de uma forma que não me agradou tanto assim, e a galera da leitura coletiva também meio que concordou um pouco. Então é um livro que é bom como um todo, né? No geral é uma leitura que eu recomendo, porém tem alguns elementos dentro da história que eu acho que poderiam ser trabalhados um pouquinho melhor, que faria com que ele facilmente chegasse a 5 estrelas também, porque é um livro muito leve, uma leitura muito gostosa, a narrativa da Aimee Oliveira é muito fluida, sabe? Ela tem uma escrita muito gostosa mesmo, então tava sendo uma leitura muito legal até chegar, né, nesse ponto aí que fez com que eu não gostasse tanto assim do livro como um todo, sabe? Caiu assim no meu conceito bem um pouquinho, mas ainda assim é uma leitura que eu recomendo pra vocês. E por último, né, o último livro dessa categoria, vou mencionar Mike 7, que é uma ficção científica bem interessante.
distante de exploração espacial, em que a gente tem, né, uma sociedade em que a humanidade já explorou outros planetas, já está colonizando outros planetas, e existem missões de exploração e de... não é bem exploração, né, mas é de fato de colonizar outros planetas. E aí o Mike 7, ele é o 7º Mike que existiu, porque o que acontece? Existe uma tecnologia ali, né, a humanidade desenvolveu essa tecnologia que possibilitou que essa pessoa específica fosse reconstruída depois da sua morte. Por quê? Ele é um prescindível, e dentro dessa organização, ali é meio difícil de explicar, mas basicamente ele é uma pessoa que faz somente tarefas de alta periculosidade, e caso ele morra, eles conseguem, né, construir ele de novo e botar ele de volta lá pra poder continuar trabalhando. Então é mais ou menos isso que esse cara é, e a gente vai ver as coisas se complicarem quando ele descobre que existe um outro Mike, né, um Mike 8, ao mesmo tempo que o Mike 7 existe, uma coisa que não é possível de acontecer, isso não pode acontecer de jeito nenhum, e eles vão tentar lidar com essa situação sem que o outro seja terminado. E a gente vai tendo também outras coisas envolvendo exploração espacial e tal, e é bem interessante o livro como um todo, né. A ideia, no geral, é muito criativa também, eu fiquei interessada pela leitura, porém, acho que senti falta de mais explicações científicas dentro da história, sabe? Mas, no geral, eu acho que é um livro que daria um bom filme, inclusive, sabe? Assim, bem intrigante, bem, sabe, emocionante, tem as partes mais emocionantes. Então eu gostei, mas esperava que fosse um pouquinho melhor, né? Esperava que fossem ter algumas coisinhas ali que fossem deixar a história ainda melhor. Agora a gente vai pra categoria um bom livro. Esse é um bom livro. Alguma coisa ou outra ele poderia ter feito com que ele se tornasse, né, um 5 estrelas, que ele fosse ainda melhor do que é. Mas, no geral, foi um livro que pra mim foi bom. Recomendo. Não tenho grandes reclamações pra fazer, mas alguma coisinha ou outra fez com que ele não se tornasse, né, um grande livro pra mim. Vou começar falando de Amor às Causas Perdidas, da Paola. Já comentei aqui no canal com vocês sobre a minha experiência de leitura. Foi um livro que eu devorei. Eu achei essa história ainda mais interessante porque ela trabalhou um romance contemporâneo, diferente dos romances anteriores dela, que eram romances de época, que a gente tem um romance contemporâneo que se passa em Curitiba, entre uma moça que é de Morretes, né, que é uma cidadezinha mais perto do litoral do Paraná, e um rapaz que também é de Curitiba, porém faz residência médica em geriatria lá em Minas Gerais. Então a gente tem, né, esse casal aí que tá no começo do livro em locais muito diferentes, mas que vão se aproximar por uma coisa envolvendo o trabalho da Laura, que é a protagonista. E esse é um livro que ele, sim, vai ter romance, vai ter momentos leves, mas a maior parte do livro é um romance mais dramático, com uma carga de elementos mais sérios dentro da história. Então a Paola desenvolve aqui, né, temáticas muito mais sérias, pelo menos eu senti assim, né, que não que nos outros livros dela não tivessem temáticas sérias, mas aqui eu sinto que tiveram mais temáticas nesse aspecto, sabe? Então existem traumas de infância, existem uma situação ali delicada que inclusive pode ser gatilho para algumas mulheres que a Laura vai passar no começo do livro. Existe também a questão da adoção, que é um tema principal da história, né, sobre adoção. É um assunto que vai estar permeado ao longo de toda a leitura, e os nossos conceitos de família, sabe? O que é o verdadeiro significado de ser uma família. Isso são alguns dos aspectos que a Paola vai desenvolver nesse livro. Ela também trabalha traumas de infância com relação à ansiedade, à paralisia do sono, paralisia não, terror noturno, né, que ela vai desenvolver ali também com um dos personagens. Então, assim, é um livro que tem vários assuntos muito sérios que ela trabalha de uma forma bastante responsável, que, assim, traz, né, esse peso a mais pra história, no sentido de ser uma história mais dramática, de ser uma história mais séria, mas que ela vai equilibrando isso com alguns momentos mais divertidos, mais descontraídos, sabe, ao longo da leitura. Tudo isso acontecendo dentro de uma escrita que é muito fluida, muito fácil também de você mergulhar na história. Então, pra mim, foi uma leitura também, assim, que eu devorei. Como eu comentei no meu vlog lá, né, que eu falei sobre a minha experiência de leitura, tiveram alguns termos que eu achei que foram repetitivos, principalmente com relação a apelidos que os personagens se dão, mas não é algo que eu acho que vai impactar tão negativamente assim a leitura das pessoas. E, enfim, é isso, né? Gostei da história, acho que foi um bom livro, recomendo pra vocês também. Agora bora falar de As Duas Vidas de Lydia Bird, que é um livro que também vai trabalhar aí uma temática muito sensível pra várias pessoas, que é o luto. A gente vai ter a história dessa personagem que no dia do seu aniversário vai perder o noivo, né? O noivo dela vai acabar falecendo de uma forma trágica, e ela se enxerga agora nessa situação de ter que superar o que aconteceu e continuar vivendo depois dessa perda, encontrar uma forma de continuar vivendo depois dessa perda. É um livro muito emocionante. Como eu comentei também no vlog que eu fiz aqui pro canal com relação a essa leitura, é um livro que eu sinto que a segunda metade dele pra mim foi bastante longa, foi um livro que pareceu bem mais longo na segunda metade, porque alguns acontecimentos vão se estendendo mais, mas a gente acompanha todo o processo de redescobrimento dessa personagem depois dessa perda, sabe? De ela entender quem ela é, agora que ela não tem mais o seu noivo, já que toda a vida dela tava, assim, planejada com essa pessoa do lado dela, e essa pessoa agora não existe mais. Então é um livro bem, sabe, dramático, assim, mas também muito bonito, e gostei da leitura, achei que foi um bom livro, recomendo pra vocês também. Outro que eu também achei um ótimo livro, não foi um favorito, mas acho que é um bom livro pra todo mundo, é o A Guardiã de Histórias. Talvez esse livro não seja indicado pra pessoas mais jovens, porque ele desenvolve alguns temas que eu acho que a galera mais adolescente, assim, sabe, talvez não vá se identificar tanto, porque a gente tem uma personagem que, inclusive, é
da meia idade, ela tem seus 40 e poucos anos, e ela é uma faxineira, e ela tá lidando com algumas situações delicadas na vida dela, que a gente não entende a princípio o que é, a gente só vai entendendo isso mais com o passar da leitura, mas ela acaba, vamos dizer assim, equilibrando, né, na verdade, se refugiando daquilo que ela tá vivendo na vida pessoal dela, né? Ela acaba se refugiando nas histórias das pessoas pra quem ela trabalha. Então ela acaba colecionando as histórias das pessoas, ela fica sabendo da vida das pessoas. Então ela usa isso como uma válvula de escape pra ela escapar daquilo que tá acontecendo na vida dela, mas eventualmente ela vai acabar tendo que lidar com essa situação. E isso vai acontecer muito por incentivo de uma senhora pra quem ela passa a trabalhar, uma velhinha de 92 anos, eu acho, que inclusive foi espiã durante a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem, assim, personagens muito divertidas, sabe? Essa senhorinha é muito divertida, mas a gente tem personagens que são muito cativantes, inclusive um cachorrinho. Então assim, ó, é um livro que tem senhorinha, amo, cachorrinho, amo, personagem aprendendo a superar traumas da vida, amo. Então foi um livro que eu gostei demais, num geral, assim, não foi um favorito, porque por mais que eu tenha me conectado com a personagem, não foi um livro que eu fiquei, assim, sabe, muito mergulhada na história e me identificando com tudo que ela tava vivendo, mas ainda assim foi uma leitura que eu gostei bastante de fazer e que eu recomendo pra vocês também. Aqui também eu vou colocar Divinos Rivais. Eu acho que aqui eu ainda não fiz um vídeo exclusivo sobre esse livro, na verdade tenho certeza, eu não fiz um vídeo sobre ele ainda, mas eu li ele em conjunto, numa leitura coletiva que eu fiz junto com a Ju Cirqueira. A gente leu essa história, que também foi uma das histórias mais comentadas do final do ano passado pra cá, e eu tava com expectativas muito altas pra esse livro, que no fim gostei, mas eu tava esperando que eu fosse amar. Tem algumas coisinhas dentro da história que eu senti falta de mais explicação, já que aqui a gente tem uma fantasia, na verdade é um romance que tem uma fantasia de pano de fundo, né? A gente tem uma guerra entre deuses, a gente não entende exatamente quem são esses deuses, a gente só vai entendendo um pouquinho mais pra frente, mas ainda assim de uma forma bem superficial, não é nada muito detalhado. Essas figuras, né, essas divindades, inclusive, não são de nenhuma mitologia conhecida, a autora constrói isso dentro da história, então justamente por ser uma mitologia construída pela autora, eu esperava ver mais, sabe, detalhes dessas divindades e tal, mas enfim. Existe uma guerra que tá acontecendo entre esses deuses e os humanos estão lutando, né, a favor, cada um ali a favor de um deus. Isso é o pano de fundo da história. Na frente disso, como protagonismo disso tudo, a gente tem o romance que vai se desenvolver entre dois personagens que começam a história como inimigos, porque os dois estão disputando a mesma vaga de trabalho, e a partir daí a gente vai vendo, né, aonde que a história vai dar. A gente tem muito mais da narrativa dos acontecimentos pela perspectiva da protagonista feminina, então a gente vê muito daquilo que ela tá passando, e são muitas situações muito difíceis também. A gente também tem várias situações difíceis acontecendo com o mocinho da história, e a gente vai vendo aí como que a história dos dois vai se amarrar. Isso acontecendo mais pra segunda metade do livro. Aqui a gente tem um sistema de magia pra conexão desses dois, que é muito legal. Eu amo como a autora construiu isso. Essa foi a minha parte favorita da história, que é os dois se correspondem por cartas. E essas cartas, elas chegam ao remetente porque as máquinas de escrever que os dois estão usando é mágica. Então, tipo assim, é a mágica dessa máquina de escrever que faz com que essa carta chegue no seu remetente. E eu achei isso muito legal, muito criativo e muito fofo também, muito poético. Enfim, é um livro que tem, inclusive, cartas muito bonitas e é um livro que, assim, tem várias coisas muito legais, sabe, dentro da construção. Mas tem outras que eu acho que senti muita falta, que eu esperava mais, inclusive. Acho que eu esperava mais desenvolvimento do romance até, né, antes do desfecho da história. Mas, enfim, no geral foi um livro bom, tá? Não foi um favorito, não foi um livro que eu amei, que favoritei igual a maioria das pessoas, mas ainda assim foi um livro bem bom, sim, então recomendo pra vocês. Outro que eu vou colocar aqui é Uma Longa Caminhada até a Água. Esse livro, ele poderia ter ficado no É uma Obra-Prima. Por que que eu não deixei ele lá? Porque ele é muito curto. Ele é muito sucinto. E aqui a gente tem um livro que ele se passa no sul do Sudão, que é um país da África. A gente tem personagens que nasceram, né, numa aldeia ali dessa região e tal. A gente vai acompanhar a trajetória desses personagens. Inclusive é um livro que foi inspirado numa história real. Um dos personagens principais dessa história é a história dele, aquilo ali, sabe? Ele realmente existiu, aquilo ali realmente aconteceu com ele e ele realmente fez tudo aquilo. Só que ele é um livro escrito por uma autora, né, que é norte-americana, ela nasceu nos Estados Unidos, porém ela tem descendência sul-coreana. Então, tipo assim, é meio complexo, né? Então é uma autora de origem sul-coreana que escreveu uma história desse cara que ela conheceu. Ela conheceu a história dele e junto com ele, né, assim, consultando ele, ela escreveu a história de vida dele. Então a gente tem uma história que vai se passar ali nessa aldeia do sul do Sudão. A gente tem esse personagem principal que vai, ainda numa idade muito jovem, ser separado da família dele, da aldeia dele, por causa de algumas disputas religiosas que estavam acontecendo ali na região, né? Eram guerras que estavam acontecendo por causa de disputas religiosas, e ele vai acabar se separando. E ele vai passar muitos anos separados da família
e da aldeia e sempre tentando buscar um caminho, né, uma forma de voltar pra casa. E ele vai ser sempre, né, se afastando mais ali, até que chega um momento da vida dele que ele vai conseguir voltar pra casa dele e fazer a diferença na aldeia dele, que é uma região que sofre muito com a falta de água. E paralelamente à história dele, a gente tem a história de uma menininha de 5, 6 anos, não sei, uma criancinha, acho que ela é um pouquinho mais velha. Não lembro mais a idade da menina, gente, mas ela é uma criancinha que todos os dias faz uma caminhada muito longa, ela faz uma viagem com um balde na cabeça até um lago, né, uma lagoa lá pra poder pegar água e levar pra família dela. E daí, tipo assim, ela leva muito tempo pra ir, muito tempo pra voltar, é quase, sei lá, metade de um dia pra fazer esse caminho de ida e volta. E daí quando ela chega lá, que ela leva água, ela tem que voltar pra pegar de novo. Então assim, é uma rotina muito cansativa, muito difícil, né, não só dessa menininha, mas de todas as pessoas da aldeia. E o protagonista, né, ali da outra parte da história, né, que também narra a história ali, ele também vem dessa mesma aldeia. Então a gente vê que em algum momento, em algum ponto da história, os destinos dos dois vão se cruzar. Uma história muito emocionante, muito bonita, mas é um livro que ele é muito sucinto, sabe? A narrativa, assim, é muito direto ao ponto, muito... É uma narrativa que funciona. Porém, eu gostaria de ter visto mais, sabe? Eu gostaria de ter tido mais detalhes, mais acontecimentos, mais, sabe? Me aproximar mais das personagens através da escrita da autora. Não é uma crítica, é só uma forma diferente, realmente, da autora, que a autora optou por construir essa história, trabalhar essa história, mas eu gostaria de ter me aproximado mais através da escrita da autora, sabe? Por isso, ele não entrou ali na categoria é uma obra-prima, porque no geral, gente, é um livro maravilhoso. Tem menos de 100, acho que tem 99 páginas, se eu não me engano. Você precisa ler, se você não leu ainda, leia, porque é um livro muito, muito legal, tá? Recomendo. E por fim, o último livro dessa categoria aqui vai ser o Mil Vezes Amor, da Lynn Painter, mais uma vez. É o segundo livro que eu li da autora, foi esse. Foi mais um romance jovem, muito fofo, muito gostosinho de ler, que vai contar a história de uma menina, né, uma jovem que tá no ensino médio, ela já tem todo o seu futuro planejado, ela faz planos pra tudo, planilha e tal, ela é uma menina super organizada, super metódica, ela sabe exatamente o que ela vai fazer da vida dela. Quando, no dia dos namorados, né, ela tá ali com um plano perfeito pra, né, surpreender o namorado dela, ser surpreendida também e tal, vai tudo ir por água abaixo nesse dia dos namorados. E daí ela vai se encontrar revivendo esse dia em looping eterno. Então, todos os dias ela acorda, ela tá nesse mesmo dia dos namorados e ela vai tentando fazer as coisas diferentes pra tentar encontrar uma forma de quebrar esse looping, ela não encontra. Demora muito até que ela descubra o que ela precisa fazer pra sair disso. E ao longo, é claro, né, de todas essas revivências desse mesmo dia, ela vai aprendendo mais sobre si mesma e se redescobrindo, sabe? Cai na real de que às vezes aquele planejamento acirrado que ela faz, né, pra vida dela, talvez não seja o ideal, sabe? Então é um livro bem gostosinho, eu gostei bastante de ter feito a leitura. Foi um livro bom, um livro que eu recomendo pra vocês, mas não foi, né, maravilhoso, não foi uma obra-prima, não foi aquela coisa de tipo assim, eu fiquei viciada na história, sabe? Foi um livro bem legal, recomendo pra vocês também. Agora a gente vai pra parte boa, vamos falar sobre a categoria Fiquei Obcecada. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 livros, todos eles de romance, pois fiquei obcecada por todos... Não, tem um ali que é um romance, tipo, romance não romântico, mas ainda assim, né, categoria romance. Enfim, bora começar falando sobre Better Than Revenge, da Tayana Alves. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre os 2 livros dessa autora que eu li. Maravilhosa. Romance envolvendo personagens que são pilotos de Fórmula 1, gente, sim, tudo para mim. Eu fiquei obcecada por essa história. Como já tem um vídeo exclusivo aqui falando, né, detalhadamente sobre esse livro, eu não vou ficar me estendendo. Então vai lá assistir ao vídeo pra você entender do que eu tô falando. Tá disponível no Kindle Unlimited e eu fiquei obcecada, pois Tayana conseguiu me colocar dentro de uma corrida. Eu que nunca nem vi um carro de Fórmula 1 na minha frente, entendeu? Só assisto as corridas mesmo religiosamente, mas ainda assim fiquei obcecada por esse personagem, por essa história, tudo pra mim, maravilhoso. Vamos lá assistir o vídeo. Em seguida temos Checkmate, da Ellie Hazelwood. Eu li agora em fevereiro, março, eu li em março. E eu fiquei obcecada. Inclusive, aqui a gente tem um livro que vai desenvolver a história de personagens que são enxadristas. Eu fiquei tão obcecada que eu voltei a jogar xadrez obcecadamente também. Então baixei de novo ali o jogo, né, o aplicativo do jogo no meu celular e fiquei jogando até agora, até hoje, na verdade. Já deve fazer um mês que eu terminei esse livro, eu ainda estou jogando viciadamente por causa dessa história. Porque, mais uma vez, ela me colocou dentro do esporte, né, das pessoas que estão disputando, de fato, o xadrez. E aqui a gente tem uma história que são personagens mais jovens, né. Pra quem já leu Ellie Hazelwood, sabe que ela desenvolve histórias de personagens com seus 30 e poucos anos. E aqui a gente tem personagens que estão com uns 19, 18 mais ou menos. Porém, embora sejam personagens jovens, ela desenvolve uma história que é muito madura, que é muito... Tem elementos muito sérios. E eu gostei bastante desse livro. Tem muita fofura, tem um romance muito fofo. É um livro que não tem hot, tá? Pra quem não gosta de livros hot, a Ellie Hazelwood é conhecida pelas cenas hot. Aqui você
você não vai encontrar, sabe, livro hot. Você tem sim uma sensualidade que vai acontecer entre os personagens, porém, o hot não está presente. Aquela coisa descritiva e tal, que incomoda várias pessoas, não está presente, então pode ler. Se isso te incomoda, no caso, né, pode ler aí despreocupada. Aqui a gente tem a história que tem essa personagem que foi criada pelo pai, assim, jogando xadrez. Ele sempre incentivou muito ela, ensinou ela a ser, assim, a prodígio do xadrez que ela era até os seus, sei lá, 15 anos, 14, sei lá. Que é a época que ela ainda tava disputando xadrez, né? Ela jogava e participava de torneios e aconteceu alguma coisa que fez com que ela desistisse. E ela não quer nem mais saber, não quer nem mais ouvir falar de xadrez. E ela agora tá focada em colocar comida dentro de casa, cuidar das irmãs e prover pra família, porque aconteceu alguma coisa que o pai dela não é mais presente, a mãe dela sofre de uma doença, então ela se colocou nesse lugar de ser responsável pela família, e esse é o objetivo dela. Até que, por algum motivo que a gente, né, eu não vou contar, porque você vai descobrir ali no começo do livro, já no comecinho da história, ela vai acabar disputando uma partida contra o atual campeão mundial de xadrez, e ela vai ganhar. É a partir daí que a história vai tomar outros rumos, ela vai se ver cada vez mais, né, assim, imersa novamente na rotina de campeonatos de xadrez, e a gente vai ver, né, também a história se desenrolar em termos de romance entre esses dois personagens. Como eu falei antes, um livro muito fofo, muito gostoso de ler, eu adorei a história mais uma vez, né, mais uma história da Ellie Hazelwood que me conquistou, e eu recomendo bastante pra vocês também. Agora o romance, que não é um romance romântico e que foi um dos melhores livros que eu li no primeiro trimestre, foi o Como Ser Lembrado. Tem um vídeo exclusivo aqui no canal sobre esse livro que me arrebatou, eu fiquei encantada com essa história, não só pela história em si, mas também pela construção desse personagem, que eu me afeiçoei muito a ele, eu fiquei com muita pena dele durante praticamente toda a leitura, eu passei muito nervoso junto com ele, com as coisas que ele tava vivendo, e também por essa escrita, né, o autor desse livro tem uma escrita muito, assim, emocionante, sabe? Faz você ficar emotivo com a história. E aqui a gente tem a história de um personagem que ele nasceu com uma condição em que todo ano, quando ele faz aniversário, ele é esquecido. Todo mundo esquece quem ele é. Então ele passa ali, né, a gente tem mais ou menos uma história de formação, né, um romance de formação, porque a gente vai acompanhar todos os anos desse personagem tentando, né, continuar vivendo com as pessoas que ele já conhece, né, ao entorno dele, só que se reinserindo na vida dessas pessoas a cada ano, até que na adolescência, ele vai se apaixonar por uma menina chamada Carrie, e isso aí vai ser o ponto de virada na vida dele, porque tudo que ele fizer a partir de então vai ser pra ter a Carrie na vida dele e arrumar uma forma de continuar junto com ela. Então, a gente tem também uma parte ali do romance, mas o romance, ele não é o principal ponto dessa história. Ele vem mais como um adereço que acontece ali, né, junto com toda a trajetória extraordinária desse personagem. Eu gostei muito desse livro e recomendo bastante também. Outro que também me surpreendeu bastante foi O Lugar Feliz, da Emily Henry. Eu gosto bastante dos livros dessa autora, já comentei aqui no canal, né, sobre os livros dela que eu já li. Eu li praticamente todos que já saíram aqui, se eu não me engano. Todos, menos o Romance Jovem que ela escreveu, que saiu pela Harlequin, eu não li. Esse foi o único que eu não li ainda, mas de resto todos eu li. E ela sempre me surpreende bastante, né, com os seus livros, porque a gente tem romances que são leves, que são fluidos, são gostosos, mas também temos várias temáticas que causam muita identificação, pelo menos em mim, assim, porque são personagens que estão mais ou menos na mesma faixa etária que eu, e várias dessas personagens enfrentam dilemas, situações da vida que eu também já passei. Então, assim, dá um match, entendeu? E aqui a gente tem uma história que vai focar muito sobre o assunto principal, eu diria, dessa história, é o fato de que a gente cresce, amadurece e as consequências que crescer e amadurecer causam nas nossas relações, sabe? Seja com os amigos, seja com um companheiro de vida, seja com a nossa família. A gente, ao longo da vida, vai tomando diferentes escolhas, né? A gente precisa tomar algumas escolhas enquanto a gente vai amadurecendo, e isso tem um preço, sabe? As nossas escolhas, elas têm um preço que pode ser muito caro pra nós, né? Então, muitas vezes, você tomar uma escolha de seguir o seu chamado profissional vai te afastar, por exemplo, dos seus amigos de infância, porque talvez você tenha que se mudar pra uma outra cidade. Sabe, umas coisas assim que eu comecei a pensar por causa da história da Harriet, que é essa protagonista, que tem ali um grupo de amigos, né, que são amigos muito próximos desde a época da faculdade, e eles não estão mais na mesma sintonia que na época da faculdade. E agora eles estão retornando pro lugar feliz deles, que é uma espécie de cabana perto da praia, que é da família de uma das amigas ali do grupo, e a gente vai entendendo mais sobre a dinâmica dessa amizade. O que a gente percebe que tem alguma coisa estranha que não tá, assim, não sei, a relação entre esses personagens não está mais aquela coisa, sabe, alegre que você via na narrativa do passado. A gente vê que existem algumas coisas ali que fazem com que, em certos momentos, os personagens meio que pisem ovos. E também tem, né, o adicional de que a Harriet, ela era noiva de um rapaz que faz parte desse grupo de amigos também. Eles se separaram, né, eles terminaram o noivado 6 meses atrás, e eles ainda não contaram pro grupo, porque eles sabem que é uma coisa que vai mexer bastante com as estruturas desses amigos, sabe, dessa amizade. Então, eles resolvem fingir que eles estão juntos, pra não estragar o final de semana ali feliz dos amigos, e depois que esse final de semana passar, eles viriam,
né, a público, vamos dizer assim, e contariam pra eles que eles de fato não estão mais juntos. A gente vai ver, né, a narrativa intercalando entre presente e passado, e como eu falei, vai ter várias temáticas aí bastante atuais, eu diria, e que várias pessoas vão se identificar, eu acho, quando fizerem a leitura desse livro. Então foi um livro que eu gostei bastante, fiquei obcecada, devorei a história e comentei muito também aqui quando eu concluí a leitura, e eu acho que tá aí no top 2 livros meus favoritos da autora. Eu acho que, não sei se ele tá em primeiro ou em segundo lugar ainda, não decidi, mas enfim, foi um dos melhores dela que eu li, com certeza. E por fim, o último que tá aqui na minha lista, que eu fiquei também absolutamente obcecada, não é um livro, assim, não é um romance muito extenso, sabe? É uma história curta, acho que é tipo uma novela, um conto, assim, da Abby Jimenez, que eu já comentei com vocês que é a minha autora favorita de romances do momento. Tudo que ela escrever, eu estarei lendo, pois apaixonada estou pelas histórias dela, pelos personagens que ela cria. Sério, eu li 2 romances dela que saíram aqui no Brasil, fiquei obcecada. E eu li também o Worst Wingman Ever, que é uma história curta, que tá disponível, se não me engano, no Prime Reading da Amazon. E também tá disponível no Audible. Eu escutei pelo Audible e é uma coisa que, enfim, é exclusiva da Amazon, então só tá disponível por enquanto em inglês. Infelizmente, né, não sei se alguma editora vai ter condição de trazer traduzido pra cá, mas é uma história muito curta, também muito fofa e também muito emotiva, sobre um casal que vai se encontrar de uma forma muito inusitada, né? Eles vão se conhecer de uma forma inusitada, que é através de bilhetes que vão sendo deixados no para-brisa de um carro, né? O protagonista da história, né, o mocinho ali da história, ele vai fazer um favor pro irmão e deixar um bilhete escrito pra namorada do irmão, né, em nome do irmão. Ele vai escrever esse bilhete e colocar lá no para-brisa dela no dia dos namorados. Só que ele acaba deixando esse bilhete no carro errado. Ele deixa no carro da protagonista da história, que é uma enfermeira que tá cuidando da avó, que tá em estado terminal. Então ela tá passando por uma situação muito difícil ali, né, com relação à perda da avó. E ela vai acabar encontrando esse bilhete, depois ele vai se desculpar, ele vai deixar outro lá falando que colocou por engano, que não era pra ela, enfim. A partir daí eles vão acabar começando a trocar bilhetes, sabe, pelo para-brisa do carro. E daí a gente vai ver que em algum ponto da história eles inclusive vão se encontrar, sem saber um quem é o outro, sabe? E eles vão desenvolver uma espécie de amizade bem legal, partindo dessa forma de comunicação. E em algum momento a gente vai ver também o romance ele se desenvolver. Gente, é muito fofo, é muito gostoso, é muito fofo. Sério, eu não sei assim, é fofo. Eu não sei mais o que dizer. Todos os personagens dessa autora e todos os homens que essa autora cria, eles são... Você já sabe que não existe... Aquilo não tem na vida real, entendeu? Não tem na vida real, assim. Você pode amar aí o seu companheiro, o seu esposo, o seu namorado, seu noivo. Você pode amar. Mas eles não vão ser 50% do que os personagens da Abby Jimenez são. Porque ela cria um negócio assim, que é aquele tipo de personagem masculino criado por mulher, para mulher. Aquela coisa assim, que você termina o livro triste, porque você sabe que aquilo não existe na vida real. Uma pessoa dessa não existe na vida real, entendeu? Não tem como. Isso não existe na vida real. E é isso. Eu termino revoltada, mas eu também termino amando a história, e é sobre isso, tá tudo bem. Agora a gente vai falar sobre a última categoria, que é a categoria obra-prima. Livros que foram extremamente bem escritos, que eu terminei aplaudindo. Vou começar falando de A Filha Primitiva, da Vanessa Passos. Esse livro ganhou, eu acho, o prêmio Kindle de literatura do ano passado. Então ele tá disponível no Kindle Unlimited, tá disponível pra você escutar na assinatura do Audible. E também tem disponível na versão física, porque foi publicado pela editora Record. Se eu não me engano, foi essa editora que publicou o livro vencedor do ano passado. Que foi esse livro, que, gente, assim, é um livro curto. Tem, sei lá, 90 páginas no Kindle, nem isso. Ele é bem curto, assim. E vai contar a história de uma... Assim, são 3 gerações de uma mesma família de mulheres que vivem, acho que no interior do Ceará, eu acho que é do Ceará, já não me lembro mais exatamente. Mas enfim, elas vivem nesse interior e a gente vê a narrativa sendo trazida muito pela perspectiva da filha. Então a gente tem essa mulher que, tipo, teve uma filha muito jovem e também mora na casa junto com a mãe. Então é avó, filha e neta. Então a gente tem a perspectiva muito narrada pela visão da filha, que é uma moça que sempre foi muito ambiciosa, ela sempre quis mais pra vida dela, quis estudar, quis, sabe, fazer faculdade e tal. E a mãe dela sempre incentivou muito também, falando que a filha dela ia ser doutora. E a gente vê que em algum momento da vida ali, né, vai acontecer de ela se tornar mãe, e como ela não se conecta tanto assim com a maternidade, como a maternidade não é uma coisa que vem fácil pra ela. Ela inclusive lida com aquilo com muita dificuldade, ao mesmo tempo que ela lida com questões familiares envolvendo o relacionamento dela com a própria mãe e envolvendo também os segredos que a mãe guarda sobre a identidade do pai dela. Então ele é um livro que vai falar muito sobre questões familiares de uma forma muito poética, muito bonita, e que inclusive a narradora do Audible, ela é também nordestina, então você vê, sabe, toda essa forma de falar sendo trazida inclusive pela narração da história. Então se você for ler pelo Audible, né, escutar no caso ali, você vai ter essa imersão ainda maior, sabe? Então ele é um livro muito potente, muito forte, embora seja muito curto. Eu acho que ele é um livro que vai, assim, pegar muito fundo em muita gente, e foi um livro maravilhoso, assim, uma obra-prima, extremamente bem escrito, recomendo pra vocês. Outro que não podia ficar de fora é o Paula, da Isabella Allende. Foi o primeiro livro que a gente leu esse ano no clubinho de membros e foi maravilhoso.
maravilhoso. Eu não sei se quando esse vídeo aqui for ao ar, a minha resenha de Paula já vai ter saído, porque essa resenha está num limbo. Inclusive o Edu, que edita meus vídeos, já tá aqui me lembrando todo dia praticamente que Paula ainda não foi ao ar, mas eu vou publicar a resenha de Paula, gente. Aguardem. Sério, assim, tem vários vídeos, inclusive falei isso pro Edu, tem vários vídeos que eu acabo gravando, o vídeo fica pronto e eu esqueço de publicar, porque eu acabo colocando outros como prioridades. Mas vai sair ainda, se ainda não saiu, vai sair. Mas acho que já vai ter saído, então você vai lá e acompanha a minha resenha, que ficou bem longa, inclusive, sobre esse livro, que assim, ó, um espetáculo maravilhoso. É o terceiro ou quarto livro da Isabella Allende que eu leio e que eu fico assim, aplaudindo de pé, essa mulher maravilhosa, então não poderia deixar em outra categoria que não nessa aqui. É uma obra-prima. As duas próximas leituras, que são aí também obras-primas, são também de autoras brasileiras. E olha só, das 4 leituras aqui que são obras-primas, 3 são brasileiras e uma é chilena. Quem amou? Temos aí, então, muita representatividade latina aí nesse começo de ano. E os próximos livros que eu vou falar são Quarto de Despejo, que é um livro que eu fico até sem palavras pra comentar. Eu já falei, já citei esse livro no vídeo de livros brasileiros que todo brasileiro deveria ler. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir pra você pegar recomendações. Esse livro tá lá. Foi esse livro, inclusive, que me deu estalo de fazer esse vídeo, gerar esse conteúdo, fazer essas recomendações. E é um livro muito doloroso, muito emocionante, porém muito necessário também. Vai contar a história dessa mulher que foi procurar, né, melhores condições de vida em São Paulo durante a década de 50 e acabou precisando morar na favela do Canindé, a antiga favela do Canindé, e ela vai contar, né, sobre a sua rotina como uma favelada catadora de papel que tenta conseguir o sustento dos filhos todos os dias e que enfrenta inúmeras dificuldades pra ter o básico, sabe? Aqui a gente tem uma história que vai falar muito sobre uma família que convive diariamente, constantemente com a fome e é muito, muito doloroso, é muito difícil, mas também é muito necessário, então eu recomendo pra vocês. É uma obra-prima, sim. E por fim, a minha última leitura com os apoiadores do Catarse, que foi o Cabeça do Santo. Gente, esse livro é espetacular, ele é maravilhoso, ele é extremamente bem escrito, ele é curto, porém ele entrega tudo que você precisa pra mergulhar nessa história e não querer sair dali. A gente tem a história de um personagem que tá indo cumprir o seu último desejo da mãe dele, né, antes de falecer, que é que ele encontrasse a família do pai no interior do Ceará. Ele tá fazendo essa viagem a pé já há vários dias e ele acaba se abrigando na cabeça de um santo, né, a estátua de um santo que perdeu a cabeça fica ali naquele buraco, ele se abriga ali dentro. A princípio, no primeiro dia, ele não entende que aquilo ali é uma cabeça de santo, porém, na manhã seguinte ele começa a ouvir vozes, ele vai entender que são preces de mulheres que estão rezando para Santo Antônio. E aí ele vai descobrir que ele tá dentro da cabeça do santo quase que literalmente, assim, né? Porque ele tá escutando as preces do santo ao mesmo tempo que ele também tá dormindo dentro da cabeça dele. Então a gente tem a coisa meio que figurativa e literalmente acontecendo com ele. E a partir daí a gente vai vendo também outras nuances da história, como a relação dessa cidade com esse santo, a relação desse personagem com a sua família, outras revelações que a gente vai tendo com relação tanto à família quanto com relação à cidade também. E é um livro espetacular, muito, muito, muito bem escrito, que inclusive só existe porque Gabriel Garcia Marques, que foi professor de Socorro Acioli em uma oficina de escrita criativa, ele incentivou ela a continuar escrevendo esse livro. Ele viu a grandiosidade dessa história e incentivou que ela terminasse a leitura, né, na verdade que ela terminasse a escrita desse livro, e hoje a gente tem esse livro aí disponível porque Gabrielzinho incentivou Socorrinho a terminar esse livro. Então, gente, assim, ó, espetacular, maravilhoso, é uma obra-prima e você precisa ler também, então deixa aqui a recomendação pra você mais uma vez. E esse era o vídeo de hoje, gente. Minha garganta já tá seca. Falei aí desses vários livros que eu li nesse primeiro trimestre, eu não contei, mas acho que tem 21, né? Acho que eu comentei mais cedo. Se não me engano, são 21 livros. Comenta aqui embaixo qual desses livros você já leu, qual você ficou com vontade de ler, qual que você me recomenda. Comenta aqui, eu sempre tô pegando dicas com vocês nos comentários. Vou ficando por aqui, não se antes de agradecer aos apoiadores do Catarse. Galera, muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.